Acabou a agonia, torcedor. Flamengo chega a acordo por valores com o West Ham em relação a Lucas Paquetá. A gente vai falar sobre isso, vamos falar também sobre outras contratações do Flamengo, várias outras situações. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like que é muito importante, se inscreveu, se não sino, deixa o like, então toca aí meu parceiro, minha parceira, tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, tá aqui, ó. Mengão tá aqui, ó. Sempre comigo, viajando, daqui a pouco voltando para casa. Mas o manto tá aqui, não tem jeito, né, pessoal? O negócio é o seguinte, minha galera. Temos uma notícia aí nada boa. Isso porque no jogo de ontem, Flamengo e Bangu, cara, que olha, eu vou falar para vocês, foi um dos piores jogos do Flamengo que eu assisti, eu acho que nos últimos 5 anos, viu? Foi um jogo assim, tenebroso, horroroso de assistir, grama alta, arbitragem ruim, um monte de troço. E o Johnny, né, que atua na lateral ali do Flamengo, foi substituído ainda no primeiro tempo com dores no ombro esquerdo. Ele foi submetido a uma avaliação clínica, exames de imagem constataram que foi diagnosticada uma lesão da articulação, olha isso, nome difícil, hein? Acrômio clavicular com indicação de tratamento cirúrgico, torcedor. Pois é, o procedimento será realizado já hoje, nessa quinta-feira, na cidade do Rio de Janeiro, às 5 horas da tarde, ou já foi, né, realizado, está sendo realizado nesse exato momento. No hospital de Niterói, a operação será conduzida pelo Departamento Médico do Flamengo, em conjunto com o doutor Bruno Tebaldi, especialista na cirurgia em ombro e cotovelo. Eu já fiz cirurgia no ombro, é uma articulação chata, é uma articulação bem complicada de se lidar. O meu ombro é luxado, por exemplo, né? Eu tenho ruptura do labrum, fiz cirurgia, mas fiz fisioterapia. O que melhora é a academia mesmo, mas vira e mexe está saindo também. Espero que o atleta, ele está bem, tá? Mas espero que ele possa se recuperar na sua plenitude para a atividade do futebol, que é uma atividade que exige muito movimento de braço também, não é só perna, né? Não é só pé. Pessoal, se não Pedro, com o braço fraturado, naturalmente ele, né, iria jogar. O negócio é o seguinte, informação importantíssima, tá? Que a gente recebe aqui, é que o Flamengo acionou o volante Gerson e a empresa do seu pai, a FGM Sports, na justiça cobrando um valor superior à casa de 40 milhões de reais. Que isso, Pedrão? Pois é, quem publicou essa informação inicialmente foi o jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN. A disputa judicial envolve um contrato de direitos de imagem que previa o pagamento do saldo remanescente em caso de rompimento do vínculo por uma das partes. Como o Gerson rompeu o seu vínculo com o Flamengo na época em que ele se transferiu para o Zenit, na época da cobrança do atleta para o Zenit, a dívida estava na casa dos 40 milhões de reais. Tá? 40 milhões de reais. O staff do Gerson encara o processo com tranquilidade, tratando a ação como uma questão pontual decorrente da sua ida ao Cruzeiro. Ou seja, eles estão querendo dizer, o Flamengo está roubando essa história da carochinha aí, só porque o Flamengo está com inveja porque o Gerson foi para o Cruzeiro. Veja, não é só isso. Tem 3 pontos para a gente salientar aí. O primeiro ponto é que na época da saída do Gerson para o Zenit, já se debatia isso. O Flamengo já estava ali, vai ter que devolver o dinheiro aí, hein? Porque o Flamengo renova com o Gerson e passa o quê? Um mês, nem um mês, e ele vai para o Zenit. Segundo ponto. Por que o Flamengo não acionou a justiça antes então, Pedrão? Porque ele estava no Zenit. Como é que o Flamengo vai acionar aqui justiça? A FIFA, sendo que os clubes da Rússia estão suspensos da FIFA, estão suspensos da UEFA, só jogam ali o campeonato local, o campeonato russo, só jogam a Copa da Rússia. Vai fazer o quê? Vai acionar onde?
Então o Flamengo aproveita a oportunidade que ele voltou ao Brasil, e principalmente o Brasil, que o Flamengo tem aí uma abrangência jurídica, uma segurança jurídica melhor, porque está dentro do país, e aplica essa ação. Tem um quê de que ele foi para o Cruzeiro? Acredito que tenha, não nego isso. Talvez se ele fosse para outro clube na Europa, talvez o Flamengo não tomasse essa ação agora. Mas não é só isso. Esse dinheiro estava acordado que seria do Flamengo, caso ele rompesse o seu contrato com o Flamengo, como ele rompeu. Assim como o pai dele e ele rompem contratos, não cumprem contratos. Aliás, cumprem contratos, porque a partir do momento que se paga uma multa rescisória, o contrato foi cumprido. Não tem nada de contrato rasgado. Mas não ficam até o final do contrato. Ele não tem em nenhuma oportunidade, o Gerson e o pai dele cumpriram. Eu falo pai dele porque o pai dele é atleta também, né? Cumpriram o contrato inteiro. Então o Flamengo já coloca essa cláusula prevendo que ele poderia sair. E de fato aconteceu. Então o Flamengo quer a devolução desse dinheiro, que lhe pertence. Enfim, vai ser uma disputa jurídica aí. Vamos ver o que eles vão arrumar nesse sentido. Pessoal, o novo manto 1 do Flamengo para a temporada será lançado oficialmente na sexta-feira, conhecido como amanhã também, dia 16 de janeiro, e já tem data de estreia, o duelo diante da equipe do Volta Redonda no sábado, no dia 17, que é a partida que precede o clássico diante da equipe do Vasco da Gama. A informação é da Mônica Alves, jornalista do Coluna do Fla. A decisão foi tomada em conjunto entre o Flamengo e a Adidas para garantir que a equipe passe a utilizar o novo modelo imediatamente após o lançamento, evitando novos jogos com uniforme antigo, né? O Flamengo já jogou profissionalmente falando, por mais que sejam, né, os sub-20, o Flamengo já jogou duas vezes, né? Enfrentou a Portuguesa, enfrentou também a equipe do Bangu ontem, da qual perdeu. E naturalmente quer estrear o novo uniforme, então contra o Volta Redonda na próxima partida o novo uniforme já será estreado, e também amanhã já vai estar vendendo, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, encontrou o Papa. Pois é, o Papa Leão, né? O Papa Leão 14º, é isso? Leão 14º, se encontrou com o BAP, e o BAP presenteou o Papa com um manto do Flamengo personalizado, escrito lá Léo, né? Que é o nome do Papa, registro muito bacana por parte aí do Flamengo, por parte do BAP. Se é o BAP que está dando presente à instituição, né? Está representando bem ou mal ali a instituição, Clube de Regatas do Flamengo. Tinha o Papa Francisco, né? Que adorava, ele adorava futebol, era torcedor do São Lourenço, da Argentina, aquela coisa toda. E agora temos aí o novo Papa, beleza? Ontem, após a partida diante da equipe do Bangu, a derrota do Flamengo, Pablo Lúcio falou sobre o início complicado do Flamengo no Campeonato Carioca. Pablo Lúcio, cara, que tem muito promissor, viu? É um atleta muito promissor. Abre aspas aí para ele. Primeiramente, falar que é pré-temporada, são jogos difíceis, times complicados como Bangu e Portuguesa, mas a gente tem muito para evoluir ainda. Tem. Principalmente na questão defensiva, no comportamento sem bola. O time do Flamengo é muito inocente, sabe? Esse time da base do Flamengo no comportamento sem bola é muito inocente. É natural que seja assim, são jovens, vão evoluir, tem toda uma carreira pela frente, mas tem bons jogadores, cara. Eu discordo das pessoas que falam que a base do Flamengo tá uma porcaria, que ninguém serve. Que, cara, no ruim, o próprio Wallace foi revelado, foi vendido aí por 10, 12 milhões de euros para o Bragantino, vai render um dinheiro considerável, mais de 60 milhões de reais para o Flamengo. Os garotos foram campeões mundiais, foram campeões da Libertadores Sub-20 por 2 vezes seguidas, é a base, é a espinha dorsal do time que foi campeão. Então eu não acredito nisso não, tá, pessoal, de desvalorizar os atletas. Após o jogo, o Alacian, confirmando a sua saída do Flamengo, comentou o seguinte:
Agradeço por tudo que passei aqui, conquistei muitas coisas e sou grato ao carinho da torcida. Sou um garoto que aprendeu muito no Flamengo, falou o Alacian, que hoje mesmo já vai para Bragança Paulista, portanto não joga, não estará disponível para a próxima partida diante da equipe do Volta Redonda. A partida essa que também acontece em Volta Redonda, que apesar do gramado estar um pouco esburacado, tá melhor que o de Bangu, tá? O de Bangu tá aparecendo ali, meu irmão, até a Mata Atlântica, tá? A altura aquele gramado ali que realmente eu não consigo entender. E aí, a negociação do Alacian, pessoal, os valores foram revelados, são 12 milhões de euros, entretanto 10 milhões de euros fixos, o que dá mais ou menos aí 62 milhões de reais, mais 2 milhões de euros em bônus, 12 milhões de reais. Essa será a transação do Flamengo aí na venda do Alacian, mais dinheiro pingando no Flamengo, mas não é atribuído ao faturamento do ano passado, que passou da casa dos 2 bilhões, e sim desse ano, que a gente vai saber ao final do ano. Uma outra venda que o Flamengo também está encaminhando e está bem encaminhada, pessoal, é a do Michael, tá? Michael, que não está nos planos do técnico do Flamengo, Felipe Luiz. O Santos definiu o ataque como a prioridade e foca na contratação do atacante do Flamengo, Michael. O clube paulista busca um acordo por empréstimo, modalidade que a diretoria do Flamengo aceita desde que o jogador acerte as bases salariais com o Peixe, ou seja, desde que o Santos arque com o salário do jogador, seja ele diminuindo o salário, seja o Santos pagando o que ele ganha de fato, que não é um valor baixo, porque ele vem a peso de ouro para o Flamengo, recontratado pelo Marcos Braz, saindo da equipe que o Flamengo vendeu ao Hilal, voltando para a cidade do Rio de Janeiro para jogar a partida para jogar pelo Flamengo. Ele não ganha um salário baixo. Esse é um dos entraves para o acerto do Michael com o Santos. Antes de avançar pelo Michael, o Santos tentou a contratação do Rony, do Atlético Mineiro, mas não teve um acerto com a equipe de Belo Horizonte. Por isso, voltou seus olhos para o Michael. Michael, Neymar, Arão, Gabigol, um monte de gente aí, tirando o Neymar, evidentemente, no Santos, que já passou pelo Flamengo, beleza? Torcedores vêm relatando extrema dificuldades na compra de ingressos para a decisão da Supercopa do Brasil, que será disputada entre Flamengo e Corinthians no próximo dia 1º de fevereiro, além da longa e vasta fila virtual que ultrapassa a casa das 200 mil pessoas em espera. Alguns usuários afirmaram que ao chegar à etapa do cadastro do CPF, o site apresenta erro, impedindo a conclusão da compra. Não sei se é uma anomalia do site em função dos acessos em massa que está recebendo, porque não está recebendo apenas, está recebendo a maior torcida do Brasil e a segunda maior torcida do Brasil, que é a torcida do Corinthians, né? Mas bem segunda mesmo, né? Bota um 2 aí, bem segunda mesmo aí. A torcida do Corinthians ficou puto, né? A gente fala, terceirizada na casa do chapéu. Se o cara quiser ter 2 times, ele tem. Se ele quiser ter 3 times, ele tem. Não tem um monte de jornalista aí que tem 2 times, tem, entendeu? Trajano é América e Arsenal, o Mauro César torce pro Racing, torce pro Flamengo, tem, entendeu? Tem o Jean Oddi de São Paulo mesmo, que é a imprensa que tenta emplacar esse discurso, torce pro Palmeiras, torce para Roma. E aí, qual que é o problema disso? Cada um cuide da sua vida, não se meta na vida das pessoas. É um negócio assim terrível que a gente vê. Você tem que fazer uma napinóia. Se eu não estou cometendo nenhum crime, se eu não estou cometendo, você faz o que você quiser, tá? Pessoal, negócio é o seguinte, vamos entrar agora na seara Lucas Paquetá, que suscita muita ansiedade por parte do torcedor do Flamengo, sobretudo nos últimos dias, pessoal, que a novela vai entrando aí, vai afunilando para se acabar, para terminar e com um desfecho, com um final feliz, no caso, para o Flamengo. Informação que sai diretamente da Inglaterra. Pessoas próximas a Lucas Paquetá afirmam que o jogador está lidando com uma lesão. Em função disso, ele está ausente nos treinos e a dúvida sobre a sua participação na partida diante da equipe do Tottenham. Por outro lado, o clube, o West Ham, a instituição, que estão
pé da vida com o Flamengo e com o Paquetá, eu recebi essa informação agora há pouco, classificou essas alegações como absurdas, insistindo que o meio-campista estaria fingindo problema físico para se transferir ao Flamengo. Isso aí tem que ter prova, né? Tem que ter prova. Mas o exame não constatou nada. Cara, mas tem coisas, bicho, que o ser humano sente. Você pode fazer o exame que for, não aparece nada. Tá, mas eu tô sentindo. E aí, você vai fazer o quê? Pode estar fingindo, pode não estar, mas se o cara tá falando, velho, então libera o cara logo. Libera o cara logo pro Flamengo. E aí o técnico do Paquetá no West Ham, que é o Nuno Espírito Santo, falou o seguinte: é uma situação que precisamos resolver, todos nós no clube precisamos resolver, nós queremos que os melhores jogadores fiquem, o Lucas é um deles, então vamos tentar resolver essa situação, disse o Nuno Espírito Santo, que já foi comunicado pelo próprio Lucas Paquetá, que não quer permanecer na equipe do West Ham. E aí, pessoal, a bomba que sai agora, que o GE soltou, Caio Mota, Luiz Assá, entre outras informações que eu também pude apurar nesse sentido, falando sobre o Lucas Paquetá, o Flamengo e o West Ham ajustaram os valores e o Paquetá está muito próximo do clube de regatas do Flamengo. O clube inglês informou ao Flamengo que vai liberar o meia por um valor mais próximo do que o clube carioca pode e deseja pagar. O negócio deve ser fechado ali na casa de em torno de 40 milhões de euros, 253 milhões de reais, sendo, no seguinte sentido, 35 milhões de euros, 221 milhões de reais fixos, tá? Aí vai parcelar, vai pagar à vista, enfim, o Flamengo vai fechar isso aí com o West Ham, e outros 5 milhões de euros, 32 milhões de reais, em bônus por metas, de acordo com metas batidas pelo jogador, pelo Lucas, né? Vencendo títulos, partidas jogadas, vitórias conquistadas, entre outras situações. O entrave final que está travando nesse momento é a data de saída do jogador. O Flamengo já chegou a um acordo por valores pelo Paquetá, já chegou a um acordo pela forma de pagamento nesse sentido, mas o entrave é a data de saída. Paquetá e Flamengo querem uma liberação agora, tá? Agora, mas o West Ham pede um empréstimo até o final do campeonato inglês em função da sua situação na Premier League, que suscita muito cuidado, porque eles são o primeiro time, tá? Ali na zona do rebaixamento, eles são o primeiro time. Entretanto, o segundo já fora, o primeiro fora da zona do rebaixamento é o Nottingham Forest. E o Nottingham, eles estão com 7 pontos. Eles estão com 7 pontos na frente do West Ham. Então, de fato, a situação delicada, uma reunião amanhã deve ajudar a destravar a situação. O Paquetá já deixou claro ao West Ham que quer reforçar o Flamengo. Então, o problema não é mais valores, muito menos os valores com o jogador. O Flamengo já acertou a pedida salarial de Lucas Paquetá já faz um tempo e ele assinará um contrato de 4 anos com o Flamengo. As partes, a partir de hoje, a partir dessa nova conversa com o West Ham, estão mais otimistas para que o negócio saia. Só estão preocupadas nesse sentido de ter o jogador agora. No caso, o negócio se daria da seguinte forma: o Flamengo contrataria o Paquetá, iria anunciar e iria emprestar o Paquetá para o West Ham. O Flamengo não quer isso, o Flamengo quer o jogador agora. E aí eu até pergunto para o torcedor rubro-negro se ele aceita esse modelo de negócio ou não. Uma outra coisa, o Pedrinho BH, dono do Cruzeiro, esteve envolvido aí nessa situação da possibilidade do Caio Jorge vestir a camisa do Flamengo, disse o seguinte: o Caio Jorge balançou bastante com essa proposta do Flamengo. E eles todo dia no ouvido do Caio. Então, torcedor cruzeirense, saiba que o seu artilheiro / atacante, possível no artilheiro de 2026, porque agora o treinador de vocês é o Tite, tem muita diferença entre o Tite e o Leonardo Jardim. Ele queria vestir a camisa do Flamengo, hein? Então, baixa a bolinha aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.